Por séculos, uma lenda ecoou entre os antigos gregos, a história de uma cidade magnífica, erguida nas margens do delta do Nilo. Uma metrópole vibrante, cheia de templos, mercados, marinheiros e riquezas. O seu nome era Heracleion, a cidade dedicada a Hércules, o herói lendário. Diziam que era o principal porto do Egito, o lugar onde o mundo se encontrava com a terra dos faraós. Mas com o tempo, Heracleion desapareceu. Literalmente. Como se tivesse sido engolida pelo mar. Durante quase 1.200 anos, muitos acreditaram que ela nunca havia existido de verdade. Que era apenas um mito. Uma história de marinheiros perdida entre textos antigos. Mas a verdade é que, às vezes, os mitos são apenas memórias esperando para serem redescobertas. E foi exatamente isso que aconteceu no ano 2000, quando uma equipe de arqueólogos subaquáticos fez uma descoberta que mudaria para sempre a nossa compreensão do mundo antigo. Imagine a cena. Exploradores mapeando o litoral norte do Egito, na Baía de Abukir. Eles não procuravam uma cidade, mas sim navios de guerra franceses da época de Napoleão. De repente, os seus sonares detectam algo anômalo no fundo do mar. Algo gigantesco. Eles decidem mergulhar para investigar. A água é turva, a visibilidade é baixa. Mas então, em meio à areia e ao lodo, eles veem um rosto. Um rosto colossal de pedra, olhando para eles das profundezas. Não era um fragmento qualquer. Era parte de uma estátua monumental. Enquanto avançavam, mais e mais estruturas surgiam da escuridão. Blocos colossais, hieróglifos gravados, colunas imensas. Eles perceberam que não tinham encontrado apenas um templo ou algumas ruínas. Era uma cidade inteira. Heracleion, a cidade perdida, renascia diante dos seus olhos, ainda guardada pelas águas, como se tivesse sido preservada na mesma noite em que afundou. A emoção daquele momento foi indescritível. Era como caminhar por ruas congeladas no tempo. Um portal para um mundo que se acreditava ser pura fantasia. À medida que as escavações subaquáticas continuaram nas 2 décadas seguintes, o que emergiu das águas surpreendeu o mundo inteiro. Templos enormes, com inscrições ainda perfeitamente legíveis, dedicados aos deuses Amon e Hércules. Estátuas colossais, algumas com mais de 5 metros de altura, representando faraós, rainhas e deuses. Moedas de ouro, peças de cerâmica e joias de uma beleza impressionante, completamente intactas. E talvez o mais incrível, mais de 700 âncoras e 60 navios naufragados, alguns dos mais bem preservados do período, formando um verdadeiro cemitério de embarcações. E entre os achados mais importantes, uma estela de granito preto, quase idêntica à outra, encontrada em terra firme décadas antes. Era um decreto do faraó Nectanebo I, do século IV a.C., que estabelecia impostos sobre o comércio grego que passava pela cidade. A inscrição confirmava sem sombra de dúvida. A cidade que eles haviam encontrado era, de fato, a lendária Heracleion. Heracleion não era uma cidade pequena ou secundária. Era um dos portos mais importantes de todo o Egito Antigo, especialmente a partir do século VI a.C. Era o ponto de entrada obrigatório para todos os navios que vinham do mundo grego. Imagine o movimento. Embarcações vindas da Grécia, da Fenícia e de todo o Mediterrâneo chegavam carregadas de mercadorias como vinho, azeite, cerâmica e prata. Mas antes de poderem seguir viagem pelo rio Nilo, todos precisavam passar pelo mesmo ritual. Primeiro, paravam no porto de Heracleion. Lá, os seus bens eram registrados e taxados por funcionários do templo principal. Depois de pagar as devidas taxas, eles recebiam a permissão para seguir viagem e vender os seus produtos no interior do Egito. Por causa disso, a cidade era absurdamente rica, cosmopolita e cheia de culturas diferentes. Era um verdadeiro ponto de encontro entre 2 mundos, o Egito faraônico e o mar Mediterrâneo. Um lugar onde marinheiros gregos se misturavam com sacerdotes egípcios e onde as mercadorias de todo o mundo conhecido trocavam de mãos. Mas, se Heracleion era tão rica, tão importante e tão poderosa, fica a pergunta que assombrou os historiadores por séculos. Como é que uma cidade inteira simplesmente afundou? O que poderia fazer uma metrópole tão grandiosa desaparecer do mapa?
As investigações geológicas no local trouxeram as respostas. Heracleion não foi vítima de um único cataclismo, mas de uma combinação fatal de fatores naturais. Primeiro, a instabilidade do solo. A cidade foi construída sobre uma área do delta do Nilo formada por camadas instáveis de areia e argila. Era um terreno frágil, suscetível a um fenômeno chamado liquefação do solo, onde um tremor ou excesso de peso pode fazer com que a terra se comporte como um líquido. Segundo, o aumento gradual do nível do mar, um processo que já acontecia naquela época e que tornava a região costeira ainda mais vulnerável. E o golpe final: terremotos. A região do Mediterrâneo Oriental é sismicamente ativa. Os arqueólogos acreditam que um ou mais terremotos violentos atingiram a área, fazendo com que o solo encharcado simplesmente cedesse. Grandes áreas da cidade teriam afundado de forma repentina, escorregando para dentro do mar. Não foi um processo lento de séculos. Foi algo rápido, talvez em questão de dias ou semanas. As pessoas provavelmente tiveram tempo de fugir, mas a cidade em si estava condenada. Entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, Heracleion simplesmente sumiu. E com o passar do tempo, até a sua memória se tornou um mito. A experiência de mergulhar em Heracleion hoje é descrita pelos arqueólogos como algo surreal. Quando os mergulhadores viram pela primeira vez as gigantescas estátuas de faraós e deuses perfeitamente preservadas no fundo do mar, muitos descreveram a sensação como visitar uma cidade adormecida. Os templos ainda tinham paredes inteiras. Os objetos do dia a dia, como pratos e potes, estavam muitas vezes alinhados, como se as pessoas tivessem acabado de sair. Heracleion transformou-se num dos mais importantes sítios arqueológicos submersos do mundo. É um verdadeiro museu natural, uma cápsula do tempo protegida pela areia e pela água. Cada objeto retirado das profundezas conta uma história. As inscrições e artefatos revelaram detalhes incríveis sobre a vida naquela época. Aprendemos sobre as complexas rotas comerciais entre o Egito e a Grécia. Entendemos melhor o papel religioso da cidade, que sediava importantes festivais em honra ao deus Amon. Descobrimos detalhes sobre as alianças políticas entre os faraós e os povos estrangeiros, gravadas em pedra. E claro, tivemos um vislumbre da vida cotidiana dos seus habitantes, desde os marinheiros que deixaram as suas âncoras até os sacerdotes que realizavam os seus rituais. A cidade que um dia foi considerada um mito tornou-se uma das fontes mais ricas de conhecimento sobre os últimos dias do Egito dos faraós. A história da cidade submersa de Heracleion é uma poderosa lembrança de que o passado nunca está totalmente perdido. Às vezes, ele só está esperando, escondido nos lugares mais inesperados, para ser redescoberto. A cada nova expedição, novos objetos, textos e até mesmo templos inteiros continuam a emergir das águas escuras do Mediterrâneo. Quem sabe que outros segredos ainda estão lá embaixo? Que respostas estão escondidas sob a areia, esperando pelo próximo mergulho, pela próxima descoberta que vai reescrever a nossa história? Se você, assim como eu, é fascinado por mistérios reais, cidades perdidas e histórias incríveis que o mundo quase esqueceu, então não se esqueça de seguir o nosso canal. Temos muitas outras viagens como esta planejadas para o futuro. Obrigado por assistir e até a próxima.